Seja muito bem-vindo ao Inovativos, programa aqui na Band News FM para discutir o empreendedorismo digital, para debater as transformações que a inovação vem provocando na nossa sociedade, na nossa economia. Sempre aos domingos, aqui na Band News FM, trazendo um convidado para detalhar o exemplo dele de inovação, de empreendedorismo. E também no nosso canal no YouTube. Você acompanha todas essas conversas, youtube.com/rádio Band News FM. Lá você confere todos os papos, e já foram muitos, que a gente já teve por aqui. Sempre comigo, Alexandre Bentivoli, com meu parceiro de todas as semanas, Vitor Magnani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Alexandre. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Inovativos. E hoje a gente vai falar de um setor que precisa realmente digitalizar, porque talvez seja o setor da economia que mais inovou nas últimas décadas, seja em fármacos, seja em equipamentos, seja na própria medicina, que é o setor da saúde, né? Prova desse sucesso de inovação, né? Porque parece que inovação vem só agora, no momento que a gente está falando, mas ela acontece desde que o mundo é mundo, desde que a gente começou a fazer o fogo, a roda, a criar outras coisas. Mas, de fato, a gente está envelhecendo mais, a gente tem mais condições de ter vacinas, de pesquisas e desenvolvimento, porém, talvez seja um dos setores menos digitalizados, com soluções digitais para integrar todo o ecossistema. E aqui a gente trouxe uma das lideranças desse movimento de digitalização da saúde, né, Alexandre? Sim, o Pedro Dias, ele é cofundador, presidente da Mevo. Seja muito bem-vindo ao Inovativos, Pedro. E logo de cara eu queria saber um pouco sobre a sua trajetória pessoal, qual foi o caminho que você percorreu até a Mevo e também que você contasse um pouco da trajetória, da história da companhia. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu comecei a empreender no setor de saúde em 2015. Eu fui estudar, eu sou bastante jovem, eu tenho 26 anos. Eu fui estudar administração de empresas e naquele momento eu não tinha certeza ainda se eu queria empreender, se eu queria começar uma startup, se eu queria ir para o mercado financeiro. E meu primeiro trabalho foi no mercado financeiro. Foi ali que eu percebi que, na verdade, eu queria mais era empreender mesmo, ter uma empresa, começar uma companhia, ter uma trajetória, deixar um legado. E aí eu escolhi o setor de saúde, não foi muito pensado, assim, foi uma coisa um pouco... acho que são os acasos da vida. Eu conheci 2 colegas de faculdade que também tinham o desejo de empreender no setor de saúde. E aí, em 2015, a gente decidiu montar a nossa primeira empresa. E desde então, já são um pouco mais de 7 anos empreendendo no setor de saúde. E acho que a gente vai continuar por mais muitas décadas trabalhando nesse setor. A história da Mevo, que nós fundamos, que foi a nossa segunda empresa, que a gente fundou em 2017, a Mevo, na verdade, ela nasce como Nexodata, foi o nome da companhia. Depois a gente fez um processo que a gente chama de rebrand e trocou a marca de Nexodata para Mevo. A história da Mevo, ela começou com algo que a gente era inquieto, que é a receita de medicamento no papel, com papel e caneta. Então, nós, como pacientes, como consumidores do setor de saúde, a gente ficava muito intrigado com o fato de você, mesmo já em uma economia, de certa forma, bastante digitalizada pelos aplicativos de mobilidade, pelas redes sociais, o Brasil é um país que adere à tecnologia até com certa facilidade. E quando a gente olhava para o setor de saúde, que era onde a gente estava inserido, a gente estava super intrigado com o fato de você ter que ir até um médico, receber a prescrição do seu tratamento no papel e na caneta e ter que ir fisicamente até uma farmácia, mostrar aquela receita, deixar a prescrição com o farmacêutico e voltar para sua casa com o remédio. E aí, nesse momento, a gente decidiu montar a Mevo para tentar digitalizar todo o processo prescritivo de ponta a ponta. Então, toda receita para um tratamento medicamentoso, ela começa com o profissional de saúde, que é o médico, que a partir do diagnóstico do paciente prescreve o tratamento. E a gente primeiro queria atacar isso para transformar esse processo da elaboração da receita de forma digital, para entregar uma prescrição eletrônica para o paciente sem a necessidade do papel e que ele conseguisse comprar isso também, às vezes, dentro de casa, sem precisar ter que ir fisicamente até uma loja, até uma farmácia. E aí eu acho que a pandemia ela acabou fazendo com que as pessoas ficassem em casa, né, muito por conta do isolamento social. E aí o setor de saúde, como você bem colocou,
ele teve que se digitalizar às pressas, né? De uma semana para outra, literalmente. E a receita digital, a prescrição eletrônica, foi uma dessas tecnologias, dessas inovações que foi muito bem aceita, né? Pelos consumidores, pelo paciente, também pelo setor de saúde, pelos profissionais, pelos médicos, pelos hospitais. Então, hoje, de forma resumida, a gente está presente em todos os estados do país. São milhões de prescrições eletrônicas emitidas por ano, são milhões de brasileiros que recebem já uma receita digital através da Mevo e que tem a opção de acessar o seu tratamento, de iniciar o tratamento de forma descomplicada e 100% digital. Então, é um pouco disso, de forma resumida, a história. A minha esposa, ela é médica, eu então convivo dentro de casa com isso que você está falando do carimbo e do receituário em papel, e no dia a dia vou ter que escrever muito, toda hora, e muitas vezes até a receita, você não entende, porque a letra do médico é ruim, o carimbo com aquela assinatura que nem dá para chamar de assinatura muitas vezes, porque no dia a dia, na correria, se faz quase uma rubrica ali, passa. E também tem aquela clássica situação lá de muita gente assinando no nome de outra pessoa. Então, assim, são problemas do dia a dia da área de saúde e pode ser que em muitas cidades se passa isso também, de fraudes, inclusive, que uma solução digital vem para diminuir esse risco ou mesmo acabar. Só que aí o profissional de saúde ele tá tão acostumado ali naquela mecânica do papel e tal, que quando vem uma solução digital, fala, pô, mas será que não vai demorar mais eu preencher alguma coisa digital lá do que eu escrever num papel? Mas então eu queria que você contasse aqui pra gente quais têm sido os principais desafios na hora da adesão a essa prescrição digital, porque como você bem disse, ela casa muito bem com o momento que a gente está vivendo, que é a autorização da telemedicina no Brasil. Então, sim, hoje ela já está autorizada por lei, coisa que infelizmente precisou da pandemia para implementar, autorizar uma coisa tão óbvia assim, como também a gente incluiu muita gente no sistema bancário e a gente comemorou, coisa que eu acho que a gente não deveria ter comemorado, deveria ter feito antes, porque esperar uma pandemia para fazer um processo desse não tem motivo para comemorar. Enfim, quais são esses principais desafios na hora da adesão a essa prescrição digital? Porque não é uma foto da receita, né? Claro. É toda uma engenharia que está por trás, que acho que valeria a pena você também contar aqui para gente. É muito boa essa pergunta do desafio e ela dá muita luz para a proposta de valor. Eu acho que toda inovação, toda empresa que está se propondo a mudar um setor, a trazer algo melhor, a gente tem que olhar para qual que é o valor agregado que essa tecnologia vai trazer para a sociedade, qual é a função social dela, para quem for utilizar. E eu acho que o desafio é a pergunta que o empreendedor, o empresário, ele tem que conseguir resolver para justamente conseguir destravar a proposta de valor. E aí eu separo esse desafio em duas esferas. Você tem um desafio que é o desafio do comportamento, que é a gente mudar um hábito. Tanto o médico no Brasil quanto o paciente estavam acostumados com o processo no papel e na caneta. Era esse o status quo, né? E a gente precisa mudar um comportamento. E mudar um comportamento é uma coisa que muitas vezes você precisa de muito capital, precisa de muito tempo. É difícil, né? É um super desafio. E o outro desafio é o desafio tecnológico. É o desafio da solução, que é como que você cria um produto, você tem uma boa arquitetura de solução para conseguir resolver muitas vezes um comportamento. Então, assim, começando pelo comportamento, a gente tem o comportamento do médico, que é o profissional de saúde, que vai gerar a prescrição digital, e do paciente que vai receber. Do ponto de vista do médico, a gente começou esse trabalho de engajamento, de educação, em 2017. Foi quando nós fundamos a companhia, então bem antes da pandemia. E naquele momento, acho que até a pandemia, o grande valor agregado para o profissional de saúde era evitar o erro. Porque a prescrição no papel, ela não oferece, às vezes, a inteligência que uma receita digital consegue oferecer para o profissional de saúde ali no momento da tomada de decisão. Porque uma prescrição ela tem que levar em consideração qual é o melhor medicamento
para o diagnóstico do paciente, qual é a posologia que você vai escolher para o tratamento do paciente a partir do diagnóstico e do medicamento prescrito. Tem uma série de complexidades que a receita digital, uma vez bem implementada, ela consegue ajudar o profissional de saúde a evitar o erro, a ter uma prescrição com mais qualidade e, consequentemente, o paciente tem um resultado do ponto de vista do tratamento muito melhor. Então, os profissionais de saúde, eu acho que eles, desde 2017, mesmo antes da pandemia, eles foram se acostumando com a ideia e gostando de fazer a receita digital, justamente por essa segurança de estar promovendo um tratamento mais seguro, uma maior qualidade no cuidado ao paciente. Independente de ser muito fácil fazer no papel, acho que todos eles tiveram disposição para mudar para o digital por conta dessa segurança, dessa qualidade. Já do lado dos pacientes, é muito positivo o resultado. Quando a gente entrevista os pacientes que passam pela nossa experiência, que recebem uma receita digital, o nível de satisfação ele é máximo. Às vezes, quando você dá de 0 a 10, qual é a sua nota? É 10. Porque é muito melhor do que você receber um papel e uma caneta, perder, não entender e tal. Então, acho que resolver o comportamento do lado do paciente é mais fácil. Porque todo mundo acho que fica muito satisfeito com a receita digital, com a experiência. Agora, só para fechar aqui, a gente também tem que considerar o lado técnico, da tecnologia. Então, vou dar um exemplo aqui, o Pix. Quando o pagamento instantâneo foi implementado no Brasil, eu acho que a arquitetura de solução, e eu não tenho muita credibilidade para falar do setor financeiro, então aqui eu não quero entrar muito no detalhe, mas eu acho que como consumidor, a solução do Pix ela foi bem implementada do ponto de vista tecnológico. Tanto que a adoção, eu não tenho os números, ela foi, me parece, muito alta nos últimos 2 anos. Então, você tem que pensar a tecnologia também para que ela se encaixe na realidade. O Brasil, ainda mais quando você olha para o setor de saúde, que a gente tem o SUS, também tem o setor privado, um país de dimensões continentais, assim como a telemedicina, você tem que montar uma solução que funcione. Então, a gente tentou reduzir a fricção tecnológica. Hoje, para um hospital conseguir digitalizar o processo prescritivo para uma clínica, para um profissional de saúde, para um médico, passarem a usar a receita digital é relativamente fácil. É uma tecnologia simples, que ele só precisa estar conectado com a internet e ter um sistema ali de prontuário eletrônico. Então, acho que agora a gente está muito focado em cada vez mais desenvolver a tecnologia para que ela esteja em total adesão com a realidade do setor de saúde, para que isso tenha mais escala. O desafio agora para mim ele é muito mais dar escala para a prescrição eletrônica, dado o tamanho da população brasileira, o tamanho do setor de saúde, do que um desafio de comportamento. Acho que as pessoas usaram, impulsionadas pela pandemia, e o resultado foi muito positivo. Acho que agora é dar mais escala para isso, com a melhor tecnologia possível, de forma mais acessível. Sim, você falou do Pix aí, a gente, com certeza, assim, em termos de usabilidade, foi uma coisa, assim, muito rápida, né? As pessoas aderiram muito rapidamente, mas, ao mesmo tempo, trouxe consigo essa coisa também das fraudes do Pix que a gente vê, das quadrilhas que se especializaram nesse tipo de crime. É aquela coisa, a tecnologia, ela vem, ela muda o setor, mas, ao mesmo tempo, existe uma fricção ali que você precisa trabalhar, o governo precisa ir atrás para descobrir de que maneiras coibir isso e de que forma aprimorar o sistema. É um sistema que constantemente está sendo aprimorado, né? Que precisa desse olho constante de quem criou. Assim, novas soluções, novos problemas, né? A gente nem imagina o que pode dar de ruim ou de bom quando a gente vai criando novos modelos. Mas, sem sombra de dúvidas, assim, realmente a adesão que a gente tem ao novo, ao digital, é uma coisa, assim, que é muito diferente de outros países mesmo, né? Não sei se aproxima ao chinês, porque o chinês ele adere muito rápido, é impressionante o quanto que ele gosta de tecnologia e usa, mas eu vou lembrar um ditado da minha avó aqui. A minha avó me dizia para não aceitar doce, nem água, nem carona de estranho, e tá lá. A gente tá entrando em carro de estranho, aceitando água de estranho, doce de estranho, e ainda chamando o estranho por meio de uma tecnologia, né? Pedro, a gente tratou rapidamente sobre a pandemia, eu queria me aprofundar sobre isso. A pandemia acelerou uma série de processos de digitalização, a gente fala bastante das teleconsultas e uma série de outros processos também foi agilizada. E eu queria saber como que é isso nesse momento de melhora dos indicadores. A gente não pode falar ainda em pandemia encerrada, mas nessa retomada das atividades, como que é para uma empresa que tenta inovar, uma empresa de tecnologia na saúde, atuar nesse período? A gente retrocedeu em algumas coisas, a gente segue evoluindo? Como que é o panorama?
uma excelente pergunta. Eu acho que a pandemia, assim, do ponto de vista de tecnologia e saúde, ela acabou ajudando a destravar algumas inovações, como, por exemplo, a telemedicina, que você bem colocou, e também a receita digital. Até porque a receita digital ela anda muito em paralelo junto com telemedicina, né? São serviços que são ofertados, são utilizados muitas vezes de forma conjunta. Até porque não faz muito sentido, né? Você faz a consulta à distância e ter que se deslocar, ainda mais em meio à pandemia, né? Com risco de contaminação. Não tem como. Como é que o médico vai fazer um atendimento virtual, uma triagem, um primeiro contato, e se tiver que fazer a prescrição, você vai mandar por fax para a pessoa? Então, assim, teria que ter a receita digital e a gente tem tecnologia boa para poder permitir isso. Mas, olhando para hoje, então, assim, na minha visão, na nossa ótica, e aqui eu acho que também outras empresas de tecnologia no setor de saúde talvez devem ter a mesma opinião, a pandemia ela mudou alguns aspectos regulatórios que acabaram ajudando a alavancar o uso dessas tecnologias. E aí, os últimos 2 anos, aproximadamente, eles foram muito importantes para a gente provar o valor agregado destas tecnologias dentro do setor de saúde e como elas vêm para ajudar e não para atrapalhar. E então eu olho assim, de agora em diante, não é um momento de retroceder e passar a não usar. Não é que foi uma tecnologia que ela tinha utilidade durante o isolamento social, durante o combate à pandemia. O combate à pandemia e o isolamento social fizeram com que essas tecnologias fossem destravadas, mas agora elas provaram o seu valor. Basta você escutar o paciente e a opinião dele, e a gente tem que cada vez agora melhorar essas tecnologias. Então, até do ponto de vista regulatório, é o que a gente estava conversando no último bloco. Você tem que olhar para todos os pontos de melhoria e agora justamente conseguir, inclusive, desenvolver uma regulamentação que promova esse tipo de tecnologia com muita responsabilidade. Nós estamos falando do setor de saúde, é um setor super importante, muitas vezes lida com a vida, está ali sempre lidando com a vida das pessoas. Então a gente tem que agora usar tudo que a gente aprendeu durante esse intervalo e melhorar essas tecnologias, tanto do ponto de vista regulatório, quanto também do ponto de vista técnico mesmo de produto. Então acho que veio para ficar, foi bem aceito, e acho que a gente tem que continuar melhorando e escalando isso. No Brasil a gente tem, como você disse, o Sistema Único de Saúde, talvez um dos maiores do mundo, se não o maior do mundo. Então significa que o SUS é um grande potencial cliente dessa solução, né? Que traria um valor agregado para muitas pessoas, até para o próprio sistema, que teria como mensurar diversos dados que hoje ele não consegue mensurar. Sim. Então, quanto que de determinada patologia existe em determinadas regiões da cidade, do país, isso determina, inclusive, quanto de insumo ele tem que comprar mais em um lugar, mais em outro. Vocês estão olhando para o poder público como um potencial cliente ali, de vocês entrarem para ajudar todo nesse processo? Ou hoje o foco é no privado? Como é que vocês estão trabalhando hoje em dia? A nossa missão, o nosso objetivo como empresa é conseguir viabilizar a tecnologia, o uso da receita digital, desde o médico até o paciente a nível nacional. Então, para todos os brasileiros, independente desse paciente estar no mercado privado, no setor privado, ou num hospital privado ou em um hospital municipal, o nosso objetivo é garantir que qualquer brasileiro consiga ter uma experiência muito melhor através da receita digital. Hoje, quando você olha para a nossa base de clientes e de pessoas que recebem uma receita digital através da Mevo, sim, está mais concentrado no setor privado. Eu acho que é natural, porque o setor privado ele consegue ter mais velocidade, mais agilidade para conseguir aderir a esse tipo de tecnologia. Querendo ou não, o setor público ele tem ali um processo burocrático que é um pouco mais moroso e demora para você conseguir implementar esse tipo de inovação. Só que eu me surpreendi com a quantidade de gestores públicos e pessoas que olham para políticas públicas do ponto de vista de saúde que estão super abertas a, por exemplo, implementar uma tecnologia como a receita digital, que com certeza melhora a saúde do paciente, melhora a experiência e aumenta o acesso à informação também. Os gestores, a partir de um processo agora digitalizado de ponta a ponta, ele melhora muito a rastreabilidade do processo. Então, traz muito valor. Então,
Estamos mais concentrados no setor privado, mas a gente já tem alguns cases no setor público e o nosso objetivo a longo prazo é promover esse tipo de inovação para qualquer brasileiro, para qualquer paciente, independente se ele está sendo atendido pelo setor privado ou não. E só lembrando, né, a gente recentemente aprovou o marco legal das startups, né, como uma lei, e um dos pilares desse marco legal das startups é justamente a possibilidade de você ter um rito de contratação muito mais rápido dessas empresas digitais para começar a incluir rapidamente alguns serviços públicos, né? Isso é excelente, porque o modelo de licitação no Brasil ele é muito burocrático, porque ele parte da premissa que está acontecendo alguma coisa errada, alguma contratação errada. Então é muito documentos, tem que comprovar a experiência de não sei quantos anos de prestação de serviços e tudo isso gera uma série de exigências que só alguns conseguem cumprir e exclui tantas outras possibilidades. Então é uma boa chamada aí para os gestores públicos, né? E o Pedro falava agora das instituições privadas. Com quem que vocês têm parceria? Quais são as instituições? Você pode citar alguns dos clientes de vocês? Sim, claro. Hoje, nós principalmente atendemos hospitais de pequeno, médio e grandes redes também, e também operadoras de saúde, principalmente operadoras que têm aquela estrutura verticalizada, que tem o próprio hospital. Acho que um dos exemplos principais, que é uma das maiores empresas de saúde do país, é o Grupo Notre Dame Intermédica, que é cliente nosso, e a gente ajuda eles na parte de telemedicina e receita digital também, em parceria com outras empresas. E temos alguns hospitais, duas referências, por exemplo, de hospitais pediátricos, Hospital Sabará, Hospital Pequeno Príncipe, são clientes nossos. A gente tem também, quem mais eu posso citar? O HCor, que é uma referência aqui em São Paulo, a Redditor também, que é uma referência no Rio de Janeiro, entre outros clientes que estão com a gente aí desde 2017 e nos últimos anos. Pedro, a gente vem falando aqui com você sobre o quanto que a gente digitalizou na saúde num curto espaço de tempo, né? Seja com telemedicina, a prescrição, a receita digital e com a certeza de que aquela receita tem autenticidade, né? Não é apenas só uma foto que você está mandando para o seu tio, para o seu sobrinho lá com a receita lá que você tem. Mas tem uma perna aí que não está ainda tão bem equacionada no Brasil, né? Que é a venda de fármacos, né? Venda e entrega. Porque quando você olha para receita em si, beleza, você tem a receita digital. Bom, você tem hoje a opção de fazer o seguinte: você vai pegar essa receita digital, né? Validar lá na farmácia. Aí, obviamente, tem aquele desafio do farmacêutico. Bom, eu tô sabendo, tô aceitando, jogo aqui o código. Bom, receita válida, dei baixa. Tá bom. Mas aí é o caso de você ir até a farmácia, o ponto físico. Bom, hoje, até em virtude dos debates que a gente vem vendo, que a própria ANS vem abrindo tal, a gente ainda não tem um arranjo bem equacionado no Brasil para venda digital desses fármacos, né? Principalmente aqueles que exigem receita. Aonde você enxerga que vocês podem chegar em todo esse processo todo, porque o potencial é enorme. Hoje a gente praticamente não tem venda de fármacos com receita no Brasil. As que existem, a ANS vai, bate na porta, fala, opa, você precisa, por que você está fazendo isso? Como é que é? Então, aonde você acha que vocês podem chegar nesse fluxo digital ponta a ponta para agregar valor a todo mundo aí que está nos assistindo, nos ouvindo? Boa, excelente pergunta, e eu acho que ela casa muito com o nosso propósito, que é descomplicar o acesso à saúde pelo paciente. E nós acreditamos que a receita digital é um dos principais e melhores mecanismos para que a gente consiga promover esse nosso propósito. Eu acho que a primeira coisa é todo paciente que recebe uma receita digital, ele tem a liberdade de ir em qualquer farmácia do Brasil e apresentar o seu QR Code ou o código da receita para que ele consiga
comprar os medicamentos da sua receita em qualquer farmácia do Brasil que tenha acesso à internet e que consiga fazer o processo de validação daquela receita muito parecido com como é com o papel. Então, a gente tem que entender que o brasileiro ele está muito habituado a ir em uma farmácia de rua, uma farmácia, uma loja, o Brasil é muito grande, tem muitos lugares que você tem aquela farmácia que é característica do bairro, da região. Então a gente não pode ir contra isso. Pelo contrário, a gente tem que tentar promover. O que a gente criou, foi o primeiro desafio da pandemia, é possibilitar que um paciente sem a necessidade de ter o papel conseguisse ir em qualquer farmácia física e conseguisse comprar os seus remédios sem nenhum custo para usar a receita digital. Isso é muito importante. Então a gente não só está conseguindo promover um processo mais seguro, rastreável de ponta a ponta, como ele não tem nenhum custo para o paciente usar na farmácia, na loja física, como também para a farmácia aceitar esse tipo de tecnologia. E eu acho que a gente foi muito bem sucedido, não só a Mevo como empresa, mas o setor, para conseguir promover essa adoção em escala. Aí a segunda parte, acho que, da sua provocação é como que nós também possibilitamos que um brasileiro que tem acesso a um smartphone, que quer comprar de forma eletrônica, ele também consiga acessar o tratamento sem precisar sair de casa. Até porque muitas vezes ele está doente ou ele não quer ter que pegar um transporte e ir até a farmácia. E a nossa visão foi descomplicar a saúde como um todo, do ponto de vista de acesso ao tratamento medicamentoso. E aqui eu acho que a gente ainda tem muito que evoluir, mas hoje o paciente ele já consegue comprar, em alguns poucos cliques, o tratamento que foi prescrito para ele, na farmácia digital que ele desejar, e receber isso em casa. O único ponto de observação que é importante é que nem todos os medicamentos eles têm categorias diferentes. E existem alguns itens, alguns produtos que é necessário ainda um processo físico, que depende do papel. Então, no caso dessas medicações específicas, a gente ainda não tem uma regulação que comporta uma dispensação 100% digital, e aí esse paciente ele vai ter que pegar a receita, e vai ter que ir em uma farmácia, e vai ter que entregar para o farmacêutico poder fazer a verificação adequada e dispensar o tratamento. Mas o nosso objetivo como empresa é que a gente consiga promover a compra descomplicada de forma digital para todos os tipos de medicamento. Ainda não é 100% possível, mas acho que a gente está em um ótimo caminho, e acho que quem mais está do nosso lado nesse processo são os próprios consumidores, que já conseguiram experimentar algum tipo de experiência de compra digital, porque a gente já está acostumado, o brasileiro já faz isso, né? Já pede compra de supermercado, já pede comida e recebe em 45 minutos em casa, compra eletrodoméstico. Vamos tentar também, respeitando as peculiaridades e as exigências por ser um setor de saúde, vamos montar um modelo que funciona, mas eu acho que a gente tem que ir no caminho da inovação, do que agrega mais valor. E a gente tem que montar um ecossistema preparado para conseguir fazer isso com responsabilidade. Então é muito importante que as empresas de tecnologia, de saúde, que estão disruptando, que estão tentando levar essa inovação junto com os órgãos reguladores competentes, consigam montar um ecossistema em que a gente viabilize a inovação, a gente não trave ela, para promover mais adesão ao tratamento. No final, quem é o beneficiado é o paciente que consegue ter uma experiência descomplicada. E você está tratando justamente dos avanços que você ainda enxerga que serão possíveis aqui no Brasil. Queria que você falasse os próximos passos da Mevo. O que você mira no horizonte, o que vem aí, quais são assim esses próximos passos mais imediatos e aqueles mais distantes. Perfeito. A Mevo, ela inclusive acabou de passar por um processo de captação, então a gente acabou de levantar uma rodada de investimento no valor de 45 milhões de reais. Para quem acompanha mais o mercado de inovação e de venture capital, sabe que está super desafiador para várias startups conseguirem continuar levantando capital e em boas condições para continuar inovando e destravando, né, a proposta de valor da empresa. Então a gente está bem capitalizado agora e preparado para conseguir dar os próximos passos da empresa. Acho que isso é muito importante frisar. Qual que é o nosso objetivo de curto e longo prazo? Como eu coloquei aqui hoje, acho que foi no primeiro bloco, a gente já conseguiu provar a proposta de valor. O profissional de saúde que gera uma prescrição eletrônica, o hospital que embarca esse tipo de solução, eles estão super contentes com a inovação. A gente conseguiu provar que ela veio para ficar e que ela tem valor agregado. E o consumidor também, seja o consumidor na loja física ou seja o consumidor que está comprando online, também está satisfeito. Então a nossa maior missão agora como empresa e também como setor é fazer isso em escala. O setor perguntou, vocês querem fazer isso no setor
privado ou também no público? Nos dois. Então, tem mais de 200 milhões de brasileiros que a gente acredita que poderiam usar esse tipo de tecnologia. E o nosso objetivo agora é não só usar essa rodada, mas o nosso trabalho para poder escalar a nossa solução para o Brasil inteiro. Pô, excelente, Pedro. Acho que a gente precisa de cada vez mais empresas assim, promovendo de fato essa digitalização, né? Que não é só a tecnologia, mas também é o modelo mental, é o processo de trabalho, Cultura, né? cultura, tantas outras coisas que a gente poderia citar aqui que depende disso. E recentemente, o Ministério da Saúde como um todo fez até uma tentativa de criar um grupo de trabalho para destravar um pouco esse fluxo desse comércio de fármacos. Acabou não indo para frente, mas é algo que com certeza a gente precisa trazer para uma agenda de discussão muito forte. Eu me recordo que em final de 2016, 2017, o Banco Central tinha publicado uma circular que acabou impactando atores que antes ela não conversava. Então ela começou a ter que dialogar com marketplaces, e-commerces, esses aplicativos que vendem varejo. Aí começaram a agregar nessa conversa alguns meios de pagamento fintechs que acabaram surgindo, que eram novidades. Sendo que antes, em tempos atrás, ela conversava talvez com os 5 bancos, 2 grandes credenciadoras, empresas de maquininha de cartão, mais 2 bandeiras e tá certo. Então entraram novos players dinamizando, dando mais competitividade. Fato é que no Ministério da Saúde e também na ANS, esses novos atores, essas novas empresas até do comércio eletrônico é novidade até para a própria empresa participar de processos de discussão como esses, mas é sem sombra de dúvidas necessário que a gente passe por todo esse processo, né? Agora, como startup, empresa que já está num ritmo ali de escala, você citou esse cenário econômico que infelizmente a gente está passando, e não é uma especificidade brasileira, é um cenário global, os juros estão mais altos fora do Brasil, a indústria de venture capital, esses fundos que colocam dinheiro, eles estão fechando a torneira, é mais desafiador. Eu estou vendo um movimento de empresas investindo em empresas, ou seja, grandes grupos econômicos já consolidados, tal, também investindo ali nessas soluções, nessas novidades que vêm gerando valor agregado. Aí mais uma pergunta como um partícipe dentro desse ecossistema. Você acha que vai acontecer o que nesse cenário de startups nos próximos anos no Brasil, tendo em vista esse cenário global que você colocou aí muito bem aí, de se provar agora muito mais do que antes, onde tinha abundância de recursos? Perfeito. Eu acho que não dá para precisar quanto tempo vai durar esse cenário de incerteza, não só no nicho do venture capital, que é onde as startups estão mais inseridas. Para quem não tem tanta familiaridade com isso, acho que o investimento venture capital é aquele investidor que está mais acostumado a investir em empresas que estão em um estágio inicial, né, que são as startups. E é um investimento que a gente chama de investimento de risco, né, porque teoricamente tem mais risco de dar errado, porque é uma empresa que ainda tem que se provar. Mas você bem colocou, ele é um cenário de incerteza global e que outros mercados, é só a gente olhar para a bolsa, as empresas que são listadas, também estão sofrendo uma pressão de preço muito forte. Não dá para ter certeza se isso vai demorar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Eu acho que o bom empresário, o bom empreendedor é aquele que vai agir com muita disciplina agora do ponto de vista da alocação do capital, do recurso. Então, quem tem dinheiro em caixa tem que tentar ser o mais disciplinado possível, porque a gente não tem certeza quanto tempo isso vai durar, e muitos dos empreendedores são empreendedores jovens que não passaram por outras crises e não estão acostumados a lidar com esse tipo de situação. Então, acho que é muito importante você escutar muito pessoas que já passaram por esse tipo de situação para que você tente agir e evitar que o pior aconteça. Acho que o pior que pode acontecer é uma startup ficar sem dinheiro e ter que fechar as portas ou ter que demitir muita gente. Assim, eu não consigo prever, a gente não tem bola de cristal. Eu acho que o meu conselho é tentar ser muito disciplinado com a alocação do capital,
até que a gente tenha uma visibilidade melhor em relação a quanto tempo isso vai durar. E tentar, isso eu escutei de um investidor americano, ser muito focado em entregar o que realmente importa para a proposta de valor da empresa. Eu acho que, infelizmente, algumas startups vão fechar as portas. Acho que é natural, isso faz parte desses processos de crise. E acho que vai ter consolidação também, como você bem colocou. Então, é natural nesse momento em que você tem preços, às vezes, depreciados, que pessoas que têm empresas que têm mais acesso a capital façam investimentos, comprem outras companhias ou que merge, né, que empresas façam fusão, né? Então isso deve acontecer e a gente deve ver muito isso aí, provavelmente ao longo dos próximos 12 meses. Queria agradecer a disponibilidade e a atenção do Pedro Dias aqui, sendo entrevistado no Inovativos, ele que é cofundador e presidente da Mevo. Obrigado por esse panorama, por essa aula aí do setor de saúde. Muito obrigado, obrigado mesmo por terem convidado. E a gente volta com Inovativos na semana que vem, no próximo domingo, programa no rádio, na Band News FM você confere e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/rádio Band News FM, lá você confere esse e todos os outros papos que já tivemos aqui no Inovativos. Combinado, Vitor? Mais que combinado, Alexandre. Aliás, obrigado, Pedro, pela participação. Um empreendedor de 26 anos com uma larga experiência aqui, foi excelente. Espero que tenha inspirado você que está nos assistindo aí no YouTube também, no teu carro, na tua casa, pela rádio Band News FM. Até o próximo.